Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 e 16, ou até 17, onde nós lemos o seguinte: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Mas também quero ler o versículo 26 e 27, onde diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Nós festejamos no final de semana, no domingo, o Pentecostes, esta festa tão linda e maravilhosa, em que lembramos o cumprimento da promessa do Senhor de enviar o Espírito Santo, para que a partir dali ele habitasse no coração de todos aqueles que creem. E eu creio que em todos os lugares onde de fato os corações estiveram abertos, onde houve um desejo pela presença e pela ação do Espírito, coisas lindas aconteceram, porque onde há corações sensíveis, ali o Espírito Santo move, e ali ele se derrama e agrega coisas novas, profundas e tremendas àquelas vidas. E é claro que é tão importante a gente conhecer cada vez mais e melhor o Espírito Santo e a maneira como ele age, como os propósitos que ele tem se cumprem plenamente na nossa vida. E aqui, no nosso texto que eu li, nós temos Jesus vivendo os seus últimos momentos com os discípulos. Logo adiante ele seria preso e seria julgado, condenado e crucificado. Mas ele aproveita esse tempo para passar aos seus discípulos mais alguns ensinamentos importantes. E, entre outras coisas, ele falou muito sobre o Espírito Santo. Ele passou detalhes a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo numa vida e num coração. E eu gostaria, partindo desses versículos que eu li, comentar algumas coisas que Jesus passou para os discípulos e, é claro, está registrado na palavra e, consequentemente, também passou para nós que vivemos hoje no século XXI, são importantes para nós como foram importantes para aquelas pessoas para as quais Jesus as compartilhou. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Jesus disse que ele pediria ao Pai e ele lhes daria um outro Consolador. Então a palavra é um outro. Em que sentido um outro Consolador? O que realmente Jesus estava querendo dizer? A que Jesus realmente estava se referindo? De fato, ele estava dizendo que este outro Consolador seria alguém que substituiria Jesus na sua ação junto aos discípulos. Ele realizaria as mesmas coisas que Jesus fizera até ali. Então, nesse sentido, ele seria um outro Consolador, porque até ali Jesus havia sido Consolador junto dos discípulos, mas agora Jesus voltaria ao Pai e ele enviaria um outro Consolador. Por que Jesus insiste tanto em mostrar aos discípulos a importância de eles receberem este outro Consolador? Porque ele, segundo o texto, acrescentaria uma coisa, um detalhe a mais, que Jesus não podia contemplar aqueles discípulos. Está aqui no versículo 17, onde diz: Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo, além de estar com eles, estaria
dentro deles. E é isso que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, onde diz que nós somos templo do Espírito Santo. Somos habitação do Espírito. O Espírito Santo habita no interior de toda pessoa que crê. Por isso, Jesus diz: eu vou mandar um outro Consolador. E ele insiste: é necessário que eu vá e que o Espírito venha, porque justamente o Espírito acrescentaria mais um detalhe importante: ele habitaria no coração de todos aqueles que crescem. Mas ele diz aqui outro Consolador. No grego é Parácletos. E essa palavra significa aquele que conforta ou consola, aquele que encoraja e reanima, aquele que reaviva, aquele que intercede como um defensor numa corte. Então esse é o significado da palavra Consolador. E Jesus: eu vou enviar a vocês um outro Consolador. Ele executará essas tarefas, ele realizará essas obras na vida e no coração de todos aqueles que creem. Por isso, Jesus, ele associa o Espírito Santo com aquilo que ele diz no versículo 27, onde o Espírito Santo tem espaço, onde o Espírito Santo tem liberdade para operar aquilo que ele se propõe a fazer. Entre outras coisas, as pessoas vão experimentar o que Jesus promete no versículo 27. O que ele diz no 27? Ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. Então, quando você é tocado pelo Espírito, quando você é habitado pelo Espírito, quando o Espírito toma posse do seu ser, você vai, entre outras coisas, experimentar a paz que Jesus promete, porque Ele derramará essa paz, Ele gerará essa paz, Ele manterá essa paz, Ele alimentará essa paz pela sua presença e pela sua ação no coração daquela pessoa que crê. Por isso, como é importante nós sermos cheios do Espírito, nós termos este Consolador no nosso interior, para que de fato a gente possa ser beneficiado por tudo aquilo que ele se propõe a fazer na vida dos que creem. E convenhamos, mais do que nunca hoje, nós precisamos da presença e da ação do Espírito Santo em nós. Nós enfrentamos tantas lutas, enfrentamos tentações, há tantos problemas que nos rodeiam. Quando a gente de fato tem essa presença viva do Espírito no coração, quando a gente por fé usufrui tudo aquilo que ele se propõe a realizar, com certeza todas essas circunstâncias ao redor, elas não nos afetarão, porque a nossa comunhão com o Senhor e a ação desse Espírito na nossa vida será maior, será mais intenso, será muito mais forte do que tudo aquilo que possa se levantar contra nós. Por isso, é importante nós deixarmos esse Consolador agir em nossas vidas e, de fato, nos ministrar constantemente com a sua presença. Uma outra coisa que Jesus diz aqui a respeito do Espírito Santo é, no versículo 17, que ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da verdade. Por que ele é o Espírito da verdade? O que Jesus está querendo mencionar quando ele diz que esse Espírito enviado sobre a igreja é o Espírito da verdade? Primeiramente porque ele vem de Deus, ele representa a verdade de Deus, e a verdade de Deus é a fonte de toda a verdade. Por isso ele é o Espírito da verdade. Segundo ponto é que ele é a revelação especial e a iluminação do verdadeiro Logos. Lá em João, no capítulo 1, diz lá que no princípio era o Verbo, era o Logos no grego, ou era Jesus. Jesus e palavra são sinônimos.
Então o Espírito Santo, ele é a revelação da verdade do Logos, de Jesus, da sua palavra. O Espírito vai abrir o nosso entendimento, vai nos dar uma compreensão muito tremenda. Isso vai consolidar nossa fé, vai encher nosso coração de alegria, vai nos motivar para uma vida de dedicação e consagração ao Senhor, porque o Espírito estará, através da verdade dele, iluminando o nosso interior e clareando as coisas de Deus para a nossa vida. E com certeza isso nos levará a experiências novas, profundas e a vitórias maravilhosas. Terceiro, porque ele é o revelador da verdade de Jesus, da verdade de Jesus, das verdades que Jesus veio desvendar. Então, o Espírito Santo é aquele que revela, que dá um entendimento muito mais profundo às verdades que Jesus liberou e ensinou. Então, isso é importante. Então, o Espírito veio para desvendar, ele veio para revelar. Visando o quê? Visando benefício e crescimento de todo aquele que crê. E em quarto, porque ele torna a verdade objetiva em verdade subjetiva. Objetiva é a palavra de Deus, é a verdade de Deus. Mas o Espírito Santo pega essa verdade de Deus, que é objetiva, e a torna subjetiva. Isso ele aplica para a nossa vida, para que esta verdade nos impacte, esta verdade nos domine, e esta verdade prevaleça e nos leve a uma vida totalmente conectada, totalmente ligada a esta verdade que o Espírito de Deus está trazendo ao nosso entendimento e à nossa compreensão. E ainda poderia-se dizer que ele é o Espírito da verdade, porque a própria pessoa do Espírito Santo é a verdade, porque ele é Deus, juntamente com o Pai e com Jesus. Então, é óbvio que ele também é a verdade, e por isso, quando Jesus está compartilhando com os discípulos, ele diz: vocês vão receber o Espírito da verdade. Então, quando a gente fica pensando, dentro do contexto que a gente vive hoje, tantas ideologias, tantos conceitos, tantas filosofias, tantas ideias, uau, como é difícil de a gente discernir o que é certo e o que é errado. Qual é o instrumento que Deus coloca à nossa disposição? O Espírito da verdade. Se você for cheio do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele vai clarear a sua mente, ele vai lhe dar o discernimento para que você entenda o que é de Deus e o que não é, o que é verdade e o que não é, para que você não faça escolhas erradas, não tome decisões equivocadas. Por isso você precisa, com certeza, de uma presença, de uma unção constante desse Espírito Santo na sua vida. Um outro aspecto que Jesus ensina aqui, que está no versículo 26, é que o Espírito Santo é aquele que nos ensinará todas as coisas. Ele ensinará a vocês todas as coisas, diz mais, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Então, aqui tem uma outra função, um outro propósito do Espírito Santo na vida do crente. E Jesus diz, ele veio para ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele é um excelente professor, ele é um excelente mestre. Por quê? Porque ele nos ensina. E aqui, se a gente olhar o grego, aparece 2 vezes a palavra panta, que significa toda. Então, ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar todas as coisas. Então, não é apenas algo parcial, mas o desejo do Espírito é abrir o nosso entendimento para nos revelar, nos fazer lembrar toda a verdade e nos ensinar tudo aquilo que Deus
deseja e entende que nós precisamos aprender para termos uma vida que de fato agrada o coração do Senhor. Então, o Espírito Santo, pelo ensinamento de Jesus, é aquele que ilumina o nosso interior. É aquele que nos faz entender a palavra de Deus, não apenas intelectualmente, mas compreendê-la espiritualmente. O que eu quero dizer com isso? Ele vai nos ensinar em como aplicar a palavra de Deus em áreas específicas da nossa vida, para que pela palavra nós sejamos transformados, sejamos abençoados, tenhamos a vitória que Deus tem conquistado na cruz em nosso favor. Então, essa ação do Espírito vai nos transformar para quê? Para que a nossa vida seja uma vida de retidão e de santidade na presença do Senhor, no contexto de maldade e trevas que nós vivemos hoje em nossos dias. Mas também diz que Ele nos faz lembrar. Então, o Espírito Santo, Ele é aquele que se propõe a trazer de volta à nossa memória certas coisas que nós esquecemos. Mas eu creio que esse lembrar também significa que Ele vai de novo trazer à luz, à tona, a interpretação, o significado de tudo aquilo que Jesus ensinou, para que a gente possa entender a essência da verdade de Deus. E aplicando a nossa vida, esta palavra, ela frutifique em nós de uma forma abundante e processe no nosso interior tudo aquilo que ela pode processar e para o que Cristo a destinou para cada um de nós. Então é tão importante que a gente esteja sensível ao Espírito para que Ele nos ensine e nos faça lembrar todas as coisas, e assim nós possamos aplicar no nosso momento que nós estamos vivendo, possamos aplicar na situação pela qual nós estamos passando, possamos aplicar na necessidade, aquilo que nós precisamos que Deus faça naquele momento, para que a gente possa superar certas situações e possa continuar caminhando na presença do Senhor, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Jesus, nesses versículos que eu li, ele fala a respeito do ministério do Espírito Santo. Domingo nós festejamos Pentecostes, quando lembramos que a promessa foi cumprida e hoje o Espírito Santo habita no seu coração, o Espírito Santo habita no meu coração. Portanto, tudo aquilo que Jesus diz aqui que o Espírito estava se propondo a realizar, ou que o próprio Jesus disse que o Espírito faria em nós, hoje nós estamos na posição correta, estamos vivendo o tempo certo para nós desfrutarmos dessa ação do Espírito em nossa vida. E é claro, é a palavra que eu quero compartilhar com você, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fato que leve você a posicionamentos diante do Espírito Santo. Nós precisamos, meus queridos, cada vez mais desta comunhão, dessa intimidade com o Espírito Santo. Você precisa entrar cada vez mais na presença desse Espírito. Você tem que ter uma sensibilidade cada vez maior a esse Espírito, para que tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele encontre espaço na sua vida e possa fazer. Não esqueça, ele habita em você, ele está dentro de você. Deixe ele fluir no seu interior, deixe ele se mover, deixe ele realizar aquilo para o que ele foi enviado. E com certeza, dia após dia, você terá experiências novas. Dia após dia, o Senhor te surpreenderá com outra coisa, porque o Senhor é uma fonte que jamais se esgota e o seu desejo é lhe abençoar mais e mais e mais na sua vida. Por isso, minha palavra final é: encha-se do Espírito todos os dias. Paulo diz em Efésios 5,18: não se embriaguem com vinho, no qual há dissolução, mas encham-se do Espírito Santo. Esta é a palavra do apóstolo, é o desafio do apóstolo, é a conclamação do apóstolo. Encham-se do Espírito.
E meu irmão, minha irmã, encha-se do Espírito todos os dias, porque com certeza o Senhor se revelará cada vez mais. Ele fluirá no seu interior e levará você a uma vida realmente de abundância, de paz, de alegria, uma vida cristã que vale a pena de ser vivida, diferente da vida daquelas pessoas que não têm Jesus e não têm o Espírito Santo guiando e conduzindo as suas vidas. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial e derrame uma unção nova do Espírito sobre a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos na semana pós-Pentecostes. Deus, ainda estamos lembrando a ação do Senhor no nosso meio, estamos lembrando a palavra de Deus que foi ministrada, estamos lembrando os desafios que foram feitos à nossa vida. Senhor, nós entendemos que precisamos mergulhar cada vez mais no Espírito Santo, que precisamos cada vez mais conhecer esse Espírito, de tal forma que Ele possa se manifestar em nós com toda a liberdade, Ele possa revelar Jesus ao nosso coração, Ele possa avivar a palavra de Deus no nosso interior e na nossa mente, Ele possa nos levar a uma vida cristã realmente comprometida, uma vida cristã onde Jesus Cristo seja Senhor e onde os princípios da palavra de Deus têm sempre a primazia. Sim, que o Espírito Santo possa levar a cada um de nós a nós estabelecermos Jesus como Senhor e a buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que então o Senhor possa governar os nossos passos e com certeza as demais coisas o Senhor também nos acrescentará, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Mas ainda quero orar por necessidades que você tenha, porque o Espírito Santo é aquele que concede dons. Lá em 1 Coríntios 12, Paulo diz que o Espírito Santo, ele concede dons, tem 9 dons, e ali alguns deles são dons de curar, dons de milagres, dons da fé, profecia, línguas, interpretação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Então são dons tão importantes para que o Senhor Jesus se manifeste e opere coisas grandes. Eu quero orar por você, porque o Senhor, pelo Espírito, Ele quer operar milagres na vida daqueles que creem. Coloque sua vida no altar de Deus. Coloque as suas circunstâncias na mão do Senhor. Deixe o Espírito agir em você e milagres ocorrerão na sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco neste culto na Tua presença. Eu sei que há muitas pessoas que precisam de um milagre na sua vida. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que estão angustiadas pelas circunstâncias pelas quais estão passando, situações realmente complexas para as quais não há solução na força do homem. Mas Tu, meu Deus, és o Deus Todo-Poderoso. E Tu, ó Espírito Santo, que habitas no coração das pessoas, com certeza estás habilitado para fazer a obra. Minha oração é: toca agora cada pessoa, cura os enfermos, Senhor. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem que toda enfermidade cesse agora, que haja cura da parte do Senhor sobre todos os que estão enfermos, em nome de Jesus. Oro por pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão amarguradas. Quero orar por pessoas que são dominadas pela ira, pelo rancor muitas vezes. Senhor, toca, porque é ali que o Espírito Santo de fato
pode e quer operar para mudar o interior e plantar a paz e a alegria e a tranquilidade no coração daqueles que creem no nome do Senhor. Vai e toca as vidas pelo teu poder. Faça a obra em nome de Jesus. Pai, pessoas desempregadas, abre a porta, meu Deus. Faça este milagre. Pessoas com lutas na sua casa, Senhor, entra na casa. Deus, muda a família. Deus, restitui a paz nos relacionamentos familiares, Deus, para que de fato as famílias possam ter uma vida cada vez mais agradável, abençoada, relacionamentos saudáveis que glorificam verdadeiramente o nome de Jesus. Pai, tudo eu coloco na tua presença. Espírito Santo, move nas vidas e opera aquilo que o Senhor se propõe a realizar, em nome de Jesus. Amém e amém. Só lembrando nossa agenda, final de semana, nossos cultos são normais. No sábado, a junção livres, jovens se reúnem para adorar o Senhor, para ministrar a palavra, para ter um tempo muito gostoso na presença do Senhor. Também, no domingo, nós teremos os 2 cultos, 9 horas da manhã e às 19 horas, com certeza cultos abençoados e ungidos com a presença e a manifestação do Espírito de Deus no meio da comunidade. Venha e seja abençoado. Eu quero agradecer a participação de vocês todos neste culto. É muito bom ter você aí recebendo de Deus e que o Senhor aprofunde cada vez mais a sua obra na tua vida e te leve a uma experiência cada vez mais profunda e uma vida cada vez mais transformada. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.